Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, capítulo 174 do Caminho, Verdade e Vida, chamado Pão de Cada Dia, baseado numa fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, 11, versículo 3, com uma frase muito conhecida de nós, né? Dá-nos cada dia o nosso pão. Que pão é esse, Apolônia? Estamos falando de comida só? Também. Mas olha, é uma das frases mais bonitas e mais sublimes que existe no Evangelho. E que se dirige às necessidades materiais, mas também transcende para as necessidades do pão espiritual, né? Então, quando Jesus traz essa fala, está nos trazendo o viver agora. É muito, e hoje, nos dias de hoje, principalmente, né? Quem de nós não sofremos por aquilo que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui não sei o quê, tarará, tarará. A gente faz tantos planos, né? E a gente projeta e faz muitos projetos, não que não devemos fazer. Devemos ter planos. Devemos planejar aquilo que queremos. Mas é planejar de uma forma um pouco mais com sensatez, né? Com coisas que são possíveis. E, diante do projeto, daquilo que eu estou projetando para o futuro, eu tenho que ter em mente o que eu vou fazer e como eu vou chegar lá, né? Para poder ter um pouco de realidade nessa questão. Mas, às vezes, a gente fica, né? Tem dívida para pagar. E, de repente, a gente sofre muito por antecedência. Então, eu estou aqui hoje e eu estou sofrendo por uma dívida que vai vir daqui a 60 dias, né? E aí, o problema é que eu esqueço de viver o dia de hoje, né? Então, e quando a gente faz os projetos, quando a gente projeta alguma coisa para o futuro, muitas das vezes a gente fica frustrado porque a gente não atinge esses projetos, né? E aí, então, a gente se frustra. É, e o futuro, a gente tem que ter sonho, a gente tem que projetar sim, mas viver o dia de hoje é fundamental. É isso que Jesus diz para nós, né? É, porque o dia de hoje já basta a sua luta. Então, se eu estou lutando o dia de hoje, né? Não tem por que eu sofrer para daqui 30, 60, 40, sei lá. A gente nem sabe o que vai acontecer. Será que a gente vai estar vivo? Né? De repente a vida te dá uma outra guinada e você resolveu aquilo ali num piscar de olho Tem até a frase, e né? A cada dia basta o seu mal. exato. Então é isso que a gente tem que focar e viver intensamente o nosso dia de hoje e aprender com a nossa luta e aprender este dia as suas lutas e ter a alegria de ter vivido o dia, né? Com gratidão e tudo mais. É, aí tem assim que é o futuro de Kairos, que é um termo engraçado que eu vi aqui, que é o tempo de Deus. Então, o que significa o futuro e o Kairos? Significa que a gente tem o tempo de Deus para as coisas acontecer. E a gente não pode ficar, não tem como negociar esse tempo com Deus. Não é negociável, né? Bom, então a gente viver intensamente o dia de hoje, a gente basta o nosso sofrimento do dia, é, acreditar que daqui 6 meses a gente pode encontrar outras formas de pagar as nossas dívidas e se planejar dentro daquilo que é possível você fazer, né? Bom, Kardec faz uma pergunta ao Espírito da Verdade. Se haveria ajuda material para ele próprio, quando ele estava
fazendo o projeto lá das escritas, né? Ele faz uma pergunta para o Espírito da Verdade, perguntando: tá, eu vou levar esse projeto adiante, né? Como eu vou ter ajuda material? Porque a gente precisa viver. E aí a resposta foi assim, ó: se eu não lhe ajudar, não seria que seria dizer que eu não te amaria. Então, é possível a espiritualidade nos ajudar materialmente? Sim, mas esse ser possível não é que a nossa conta vai encher de dinheiro, a nossa conta bancária vai sair do nada. Não. Mas, de repente, eu posso receber uma proposta de emprego onde eu vou ganhar um pouco melhor, receber uma proposta, olha, você não quer trabalhar um final de semana e você ganhar um dinheiro extra? Né? São coisas que podem acontecer. Olha, você não quer lavar minha roupa e eu te pago? Olha, eu estou precisando de alguém para passar, você não quer ir lá um sábado e passamento? Enfim, são N situações que pode acontecer, né? Então, é possível, sim, a gente ser ajudado materialmente falando, mas o maior objetivo é a ajuda espiritual, ok? Bom, e muitas das vezes a ajuda que vem material, né, não é sempre como aquilo que a gente quer, né? Porque o maior sonho de todo mundo é ganhar na Mega Sena. Ai, se eu soubesse os 6 números, né? Ai, se eu soubesse. Ai, por que que Deus não dá? Ai, porque são tanto questionamento, mas às vezes a ajuda vem e a gente nem percebe, ok? Bom, e aí assim, né? Que a gente é, possa agradecer sempre, sempre, mesmo que às vezes a gente não perceba este auxílio que vem, né? E às vezes as coisas se encaixam. Então, veja, Jesus, quando auxiliava, ele fazia o seu auxílio e passava. Ele ia embora. Ele não ficava esperando a gratidão ou dizer: olha, Jesus, você é o máximo, você é isso, você é aquilo. A mesma coisa deve de ser a nossa atitude, né? Então, a gente faz e passa. E a gente não tem que cobrar do outro a gratidão e tudo mais. Porém, nós devemos ser gratos, até pela oportunidade de a gente ajudar e não de ser ajudado. Isso é bastante confuso, né? Porque como que eu vou agradecer por eu não receber ajuda? Na verdade, se eu não recebo ajuda, é porque eu não estou precisando de ajuda. É este o conceito. Então, assim, quanto mais ilusões factícias, mais a gente sofre. Né? Então, eu vou dizer assim: eu quero ter um carro novo, zero, todo ano. Aí, um primeiro ano você consegue, o segundo você consegue, no terceiro já não dá tanto, né? Você vai conseguir lá para o final do ano, no quarto ano você não consegue trocar. E aí, então, sofre muito por causa dessas desilusões. E para que a gente precisa de ter um carro novo, zero, todo ano? Isso leva a gente aonde? E por quê? Só para alimentar o nosso ego? É claro que é bom a gente ter um carro novo, lógico que é. Mas o carro usado te leva no mesmo lugar que leva o novo. Né? Então, são os nossos valores. Quais são os valores que a gente está dando para as coisas, né? E é isso que a gente tem que pensar, tem que perceber, né? E aí, assim, se não existisse essas ilusões factícias, essas coisas, nós não iríamos ter tanto sofrimento e tanto chamamento no planeta.
porque nós não iríamos sofrer tanto. Concorda? Né? E aí, assim, se a gente fosse um pouquinho mais simples, a gente iria perceber a presença divina sempre. E em vários momentos da nossa vida, se a gente voltar para trás, quantas vezes houve uma intervenção da espiritualidade? E aí, assim, né? Tão puro é o amor de Deus que não quer nem que a gente reconheça do seu amor em relação a gente. Então, ele não quer que a gente fique lá, ó oh, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, ó oh, Deus, né? Só essa questão da gente ficar orando e agradecendo a todo instante a Deus. Mas a gente tem que agradecer pela vida, por as coisas que a gente conquista, né? Aí tem uma fala aqui, que é de Gesiel, que é o Estevão, né? Não o Paulo, mas o Estevão, que diz assim: Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades dos homens. Então, ele faz aquilo que é preciso, aquilo que nós necessitamos. E ele não quer que ele não é vaidoso como nós, né? Então, só que a gente não consegue entender isto, né? E aí Deus permite que achamos que o pão de cada dia é obra dos homens, né? Para que vamos aperfeiçoando a cada dia, a ganhar a autoconfiança de que da nossa pessoa, né? Então, puxa, a Polônia foi capaz de fazer isso. Olha, ela pensava que não podia, mas conseguiu. Olha só que interessante. E aí você vai ganhando confiança nas coisas que você pode fazer. Porém, sempre há a intervenção divina em todos essas questões que a gente resolve, né? E que Deus, ele é o grande criador do universo, né? Ele é o grande criador. E ele só quer que a gente entenda que nós somos os co-criadores. Então, se eu sou co-criador de Deus, eu sou um ajudante de Deus. Eu estou. Eu também posso criar, eu também posso fazer. Eu posso ser como Deus? Claro que não. Deus, ele é o perfeito. Mas a gente pode ter iniciativa e fazer algumas coisas para que a gente possa transformar o nosso pão de cada dia. E este pão pode ser em trabalho, em estudo, em dedicação ao evangelho, a busca de conhecimento, enfim, são tantas as formas da gente achar esse pão de cada dia, né? Então, quando a gente faz uma oração envolvendo o universo, envolvendo o planeta, envolvendo o país, tudo isso é um pão de cada dia. Não é isso, Lívia? O que mais você pode dizer? É isso mesmo, você falou sobre agradecer, e o que esse capítulo mais me despertou foi essa noção de gratidão pelo cotidiano, né, pelo dia a dia, porque afinal tudo provém de Deus, né. Aí o Emmanuel dá o exemplo que você comentou do pão, e a gente quando pega o pão na padaria, e na correria do dia a dia, e nas atribulações que vai ficando cada vez mais intensas, né, com a nossa sociedade super conectada, né, por todas as facilidades que a gente tem, a gente deixa de valorizar e a gente não percebe que, na verdade, o pão é obra do homem, né. Aí vai falar assim: "Ah, não, mas alguém fez, alguém foi lá e arou a terra e fez o plantio", mas quem cuida da biologia, do crescimento, é o criador. Não fosse isso e não fosse a nossa desorganização da sociedade devido ao egoísmo, teria sim alimento para todo mundo, né. A gente, como você citou, né, que a gente cria diversos problemas, a gente cria pela forma egoística como nós estruturamos a sociedade, mas, como você comentou já também, como Deus usa o nosso trabalho para que a gente gere produtos
que a gente chama de pão de cada dia, no caso do nossa, tudo que a gente usa para viver, inclusive o que a gente usa para se alimentar, dá a entender que veio da gente, que é um fruto nosso. Aí o Emmanuel vem com a frase grandiosa aqui no capítulo, que é: nós trabalhamos e Deus abençoa o nosso suor. Mas para isso, o homem tem que trabalhar. Nós temos que dar de nós, e isso faz com que o nosso espírito se desenvolva, né? É assim que a gente caminha para a evolução. E me lembrou também, né, da passagem do Evangelho. Olha aí os passarinhos, olha os lírios do campo. Vocês estão vendo como é que eles têm tudo o que precisam para se desenvolverem durante todo o seu ciclo até a morte? Nós também temos. Claro que a forma da sociedade criou diversos problemas para isso, mas criou diversas vantagens também. Deus espera a cooperação entre os seres humanos, espera o trabalho e a cooperação entre nós. É só uma questão de nós abrirmos o coração para isso. Aí, ó, notei umas coisas aqui que quando você falou, achei muito bom no começo, do nosso planejamento, né, do nosso anseio pelo futuro, ao invés de focar no pão de a cada dia basta o seu mal. O problema realmente não é planejar, né? O problema é a perturbação que a gente cria Sim, por um planejamento e muitas vezes sem responsabilidade, sim, porque é trabalho e disciplina, né? Como Emmanuel também ensinou diretamente para o Chico. Disciplina, 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 e nessa disciplina está envolvido responsabilidade, trabalho, porque aí a gente vai estruturar a nossa vida, estruturar os nossos planos, né? O propósito, né? Que a gente é natural que a gente tenha para cumprir as nossas atividades, propósitos não puramente materiais, né? Importante que a gente olhe mais alto, né? O que realmente deve mover as nossas atitudes aqui, e sem colocar a nossa cabeça lá no futuro, porque é aí que entra a fé. Se a gente realmente tem fé, é aquilo de pensar, vamos fazer a nossa parte, que a espiritualidade está nos dando apoio. Aí você falou que a espiritualidade ajuda a gente. E os exemplos que tem nos livros do André Luiz, por exemplo, da espiritualidade, movendo o contexto para que chegue na pessoa uma proposta de emprego, para que o vizinho vá lá e procure e fale, ó, você está precisando trabalhar? O caso do Bezerra, que ele estava apertado, apareceu alguém na porta pedindo aulas, ele se preparou para dar as aulas, recebeu antecipado, e a pessoa nunca nem apareceu para receber a aula. Vai saber se não é o espírito materializado gerando aquela situação. Mas para isso eles precisam que a gente faça a nossa parte, precisa que a gente levante da cadeira e trabalhe. exatamente, Se a né? gente fizer isso, temos a certeza que o pão vem e É, não nos e- esqueçamos de agradecer. exatamente. Aí tem aqui uma coisa que eu achei interessante, que é assim, ó, Deus faz concessão aos homens que se esforçam na cooperação das suas criações. E o segredo está nas conjunções, ou na conjunção da criação divina e os esforços à cooperação e ao entendimento de Deus. Né? Então quer dizer que quem não entende não vai ter ajuda? Vai ter. Exatamente. Mas o cara não tá nem nunca pensou, né? Nem nunca participou, nem nunca Não enfim, percebe, né? E se sente, não inclusive, percebe. desamparado nas situações críticas de desafio. Exatamente, exato. Eu achei muito interessante, e assim, houve um caso muito recente de um menininho que estava na escola e ele é muito agressivo. Ele, sabe, uma criança linda? A criança é linda. E ele agride muitas pessoas, sabe assim? Agride os alunos, morde o professor, de chegar a tirar sangue mesmo, sabe? E aí, eu não conheci o menino e eu falei, nossa, gente, mas que estranho essa circunstância toda, né? E aí, um dia eu conheci o menino lá e eu falei, você é o fulano de tal? Sou. Falei, tá bom. Aí eu falei para ele assim, você já escutou falar de Jesus? Ele falou, quem é esse cara? Eu falei, este cara é um cara muito legal. Muito, ele é muito legal, ele é muito gente fina. E ele mandou um recado para você. Ele mandou te dizer que ele te ama e que ele não quer que você bate nas outras crianças, porque ele também ama as outras crianças. E que você é uma criança muito linda
educada, inteligente e que ele te gosta muito. Ah, e ele ainda mandou eu te dar um abraço e um beijo. Você aceita? Aceito. Aí abracei, beijei, tal, tal, fui embora. Daí eu fui fazendo esse exercício com ele, sabe? Tentava todo dia, em horários diferentes, né? E aí eu perguntava: você sabe quem é o cara que mandou o recado para você? Eu falei assim: é Jesus. Jesus mandou um recado. E aí eu repetia, tal, repetia. Aí teve um dia que eu passei por lá e ele me viu. Eu também vi ele, mas assim, ele era um momento que eu não estava nem esperando. Ele puxou assim a minha roupa e falou assim: o cara não mandou você me dizer nada? Aí eu falei, aí eu achei engraçado, porque fui pega de surpresa. Falei, ah, ele mandou sim, mandou. E aí eu repeti tudo mais. Aí eu falei, como que ele chama mesmo? Eu não sei. Falei, é Jesus. Jesus é o nome dele. Aí ele ficou. Aí no dia seguinte eu perguntei, como chama o cara? Ele falou, Jesus. Ele é o papai do céu. Falei, que bom que você lembrou, né? E aí, assim, ele me vê e teve um dia que ele bateu em uma criança, ele pisou no pé da criança. Pisou no pé da criança e a professora foi intervir e ele quis morder a professora e ele falou para mim assim, ele me viu, ele falou assim, hoje eu fiz uma coisa que você não vai gostar. Falei, sério? O que você fez? Ah, eu pisei no pé da fulana. Falei, mas você pisou sem querer ou porque você quis? Não, eu pisei porque eu quis. E ela chorou. E ainda eu fui bater na professora, mas aí eu acabei me controlando e eu não mordi a professora. Eu falei, poxa, Jesus ficou triste, hein? Ele não quer que você faça isso. E ele mandou dizer para você que não é para você fazer esse tipo de coisa, porque as outras crianças também Jesus ama. E aí foi. Aí ele perguntou para mim se eu posso ser a avó dele. Aí eu falei, olha, eu posso ser avó de qualquer um, falei para ele. Eu tenho minhas netas e eu sou vó também, mas eu posso ser vó de qualquer um. Ele falou assim para mim, ele virou e falou assim, eu posso ir na sua casa então? Aí eu falei, pode, se a sua mãe deixar, pode. Entendeu? Mas você A vê, eu ausência de falei, presença. A ausência de presença ficou exato. esquisito, mas a falta de Sim, é isso estar ali. mesmo. De o pai, e eu acredito que em casa ele deva apanhar muito, porque às vezes ele vem com algumas marcas, né? E ainda a gente não fez essa intervenção porque ele é muito novo e primeiro a gente está tentando colocar regras, né? E disciplina para depois intervir. Porque eu quero ver se também ele melhora em casa. Você entendeu? Menina, mas assim, é o que a gente hoje encontra pela frente. E você vê, é um sofrimento por uma falta dos pais, né? Sei lá, falta de amor, eu não sei, falta de conhecimento, falta, sei lá. E o E quanto a às vezes, educação religiosa faz diferença nesse aspecto. exato, e às vezes essa criança leva alguma coisa para casa em função disso que ele tem vivido aí. É isto. Que exemplo bonito. Desculpa aí, acho que alonguei um pouco aí a minha história, mas é que Ah, eu acho interessante e o quanto faz a diferença, com né? certeza faz a diferença para quem está ouvindo também. Tomara. Sejam para os filhos, para alunos. É, verdade. E vamos então ao nosso encerramento. Vamos assim fechando os nossos olhos. Vamos assim retirar os nossos melhores pensamentos e sentimentos e vamos entregando a espiritualidade maior para que possa assim envolver a todo o universo, buscando o símbolo da nossa casa de Cataguase, para que ele possa estar subindo muito alto, fora do nosso universo, ir buscando as esferas crísticas, para que ele possa assim, se encher de boas energias. Vamos assim, pedindo
ao Mestre que permita que este símbolo retorne ao nosso planeta e envolva, assim, o planeta em essas energias poderosas, iluminadas, e que todos os seres que vivem neste planeta possam sentir a presença dessa boa energia, principalmente naqueles países onde a guerra impera, a violência, a fome. Mas vamos assim buscando o nosso país Brasil, estendendo este símbolo sobre todo o nosso território, mas principalmente jorrando em Brasília, que é de onde saem as maiores leis que regem o nosso país, envolvendo assim a todos os meios políticos, todas as pessoas que trabalham em pró deste país, para que possam ter a consciência moral de assim receber e aceitar estas condições e que as suas leis possam ser em pró do país. Vamos assim ainda envolvendo todos os hospitais, leitos de dores, aonde houver um irmão acamado, que este momento possa ser ampliado a essas energias, a esses companheiros, para que acalmem as suas dores. Vamos assim envolvendo ainda todos os moradores de rua, principalmente neste frio, para que esses irmãos possam sentir o calor dessas energias e que não percam as esperanças de dias melhores e que encontrem formas de sair das condições que se encontram neste momento. Mas vamos assim envolvendo o nosso estado, a nossa cidade, vamos envolvendo o nosso bairro, vamos pedindo ao Mestre Jesus que possa permitir que a sua equipe adentre a nossa rua e que assim possa ir abençoando todos os nossos vizinhos. Aonde houver um companheiro que neste momento está em desequilíbrio emocional, físico, espiritual, que possa assim a espiritualidade envolvendo esses companheiros para que busque o reequilíbrio e parando em frente à nossa casa, que esses companheiros possam adentrar a nossa porta, entrando pela porta principal e ir plasmando muita luz e muita energia, muito amor, paz, serenidade, honestidade, que vai ficando plasmada em todos os tetos, paredes, pisos, móveis, utensílios. Em nossa água, a espiritualidade vai colocando a medicação necessária para que todos aqueles que fazerem uso dela possam sentir os benefícios. E assim os nossos alimentos vão sendo abençoados. E essas energias vão se fazendo tão intensa que vai transpondo os muros da nossa casa, buscando assim os nossos vizinhos. E assim nós vamos ainda buscar a nossa casa de Cataguases, levando o símbolo que vai ficar pairado sobre a nossa casa e envolvendo todos os membros deste grupo. E ainda deixando as nossas melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, assim, usar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Assim seja, até semana que vem.